Olá, sejam bem-vindos ao Create, o podcast da NSK. Meu nome é Francisco Heder e o nosso objetivo aqui é convidar alguns clientes para contar um pouco da sua odontologia, da sua verdade, da sua história, da sua carreira. E eu tenho uma alegria muito grande de ter para essa primeira temporada nossa que a gente está começando esse projeto, meu grande amigo Henrique Tabuzi. Meu amigo, seja muito bem-vindo, uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco para o nosso Create. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que bom, que bom. Tabuzi, eu queria, para a galera que tá assistindo, que tá se conectando contigo e agora com esse nosso podcast, me conta um pouquinho, cara, como que a odontologia chegou na vida do Henrique, cara? O que aconteceu, cara? O que deu certo ou deu errado, mas virei dentista? Cara, essa é uma pergunta interessante porque eu sempre, na minha vida toda, né, minha família trabalhou com coisas manuais, sabe? Eles eram artesãos. Eles faziam, sabe, passarinhos assim? Você ia na floricultura antigamente, nos anos 90, aí tinha um passarinho, tinha um arranjo bonitinho assim. Então, eles faziam isso. E eu passei a minha vida inteira trabalhando também e ajudando eles, sabe? Então essa parte manual, eu confesso que é o que me chamou mais atenção na época. E eu, assim, queria algo na área da saúde, e o que eu vi que casaria isso muito bem, saúde e essa parte manual, da destreza manual, seria a odontologia. Então eu confesso que eu escolhi um pouco nesse sentido. Mas, assim, sendo bem sincero, quando você tá nessa fase para escolher aquilo que praticamente você vai fazer o resto da tua vida, falta muita maturidade para fazer essa escolha, né. A gente é muito jovem, né, quando vai tomar Nossa, essa decisão. demais. E às vezes a gente não tem mesmo conhecimento sobre a vida, sabe. Eu jovem, falando que queria fazer odontologia, só assim, um parêntese, né, para contextualizar um pouquinho, talvez eu conte um pouco dessa história, mas minha família passava por uns piores momentos, assim, da nossa vida, de muita dificuldade financeira e obviamente fazer odontologia não é um processo fácil, é preciso sim uma disponibilidade financeira, não tem como a gente negar, né. Então eu escolhi também num contexto de muita fragilidade, né, financeira, falando, né, da minha família, ainda assim escolhi, conseguimos, eu não vou dizer assim, não é nem eu consegui, nós conseguimos, eu tô aqui como um dentista, fazendo talvez algo que eu mais gosto de realizar na minha vida, que é realizar a odontologia. Que bacana, que bacana. E legal você trazer essa questão das mãos, da coisa manual, né? Tem gente que, eu gostava de desenhar, ou eu me via conversando com outras pessoas, porque no nosso dia a dia, além da essência do trabalho manual, é o trabalho de estar ali atendendo o paciente, gostar de gente, né, para exercer. E dentro dessa sua jornada, dois tabus foram se desenvolvendo, correto? O clínico e o professor. Conta um pouquinho como que foi, você foi se descobrindo, e também eu quero que você me conta por que a especialidade, né? Por que o Tabuzi foi fazer essa parte de odontologia restauradora, né? E não foi Uhum. tanto para uma área de cirurgia, para uma área de pediatria ou para uma área de ortodontia. Me conta sobre esse teu caminho. Escolha. É interessante, é uma boa pergunta, porque, só para criar um pano de fundo para eu te responder isso, eu entrei na faculdade com muita dificuldade, e fiz a faculdade com muita dificuldade. Mas quando eu terminei a faculdade, a única certeza que eu tinha é que eu queria ser dentista de mocho, que eu precisava atender, de cara. Eu te falo nesse contexto porque a grande maioria hoje de quem é jovem, ele sai da faculdade não querendo fazer isso. Ele tem medo, tem insegurança, tem por várias razões. Mas, naquele meu contexto de dificuldade, na minha concepção, a maneira mais rápida para eu começar a crescer, avançar na vida, mudar o jogo para mim,
era ser dentista mesmo, atender, Sim. ser o dentista. E aí eu fiz algo incomum, né, já incomum, numa época que provavelmente é sua, quando você se formava, as empresas, né, de equipos odontológicos iam até a sua sala, vendia ali para 80% dos alunos, porque o pessoal ia montar consultório, hoje não é mais assim. E eu saí decidido: "Eu vou montar um consultório, e é assim que vai ser". E aí, obviamente, depende de muitos fatores, financeiros novamente, mas eu fui pra cima montando um consultório com as minhas próprias mãos. Fazendo obra, quebrando, eu fiquei praticamente 1 ano fazendo isso. Mantendo um emprego que me sustentava. E assim, montei o consultório, né. E essa história é legal, assim, de pensar, né, você às vezes até começa a esquecer, mas quando você monta um consultório, isso demanda muita energia para manter aquele consultório, manter seus clientes, manter uma boa experiência. E nessa época, não dava para falar que eu era bom, em fazer um canal, em fazer um implante. Isso são coisas especializadas. O que eu podia fazer naquele momento era fazer o que era mais simples. Então, o que era mais simples? Uma boa limpeza, uma boa restauração, um clareamento, uma boa consulta inicial. Era o que eu podia fazer naquele primeiro momento. E foi assim que eu iniciei, né, a clínica, a minha carreira profissional, fazendo coisas muito simples. Mas bem O feito, básico. né. O básico que É, fosse, mas muito isso, bem executado, com isso. segurança. Exatamente. A gente fala muito hoje, né, do básico bem feito e tal, mas muitas vezes a gente não vive isso, né. E eu confesso pra você que a única coisa que eu podia fazer naquele momento era uma boa limpeza. É o que eu sabia que eu poderia dar a melhor experiência, e não era fazendo um implante, até mesmo porque eu não tinha a condição financeira para me especializar. Então, eu montei um consultório, tenho 10 anos de carreira, construído, alicerçado em pilares de base. Né, que é o que tem em todos os pacientes precisam e que me sustenta até hoje, né. E com essa simplicidade que num primeiro momento é tão óbvia, né, você fala assim: "Caramba, mas é claro, o dentista vai fazer". É, só que ele não faz mais com tanto apreço, às vezes tanto capricho, logo você quer começar a fazer aquilo que é mais aprimorado, mais especializado e aquilo fica de lado. E eu nunca deixei isso de lado nos 10 anos. E eu percebi que, eh, essa era uma informação importante a ser passada. Foi quando, depois de 7 anos mais ou menos de formado, eu senti que essa mensagem tocava muitos profissionais, que estavam desencontrados com a profissão, desgostosos, que a profissão não lhe trazia aquele retorno, aquela felicidade, aquela gratidão de ser dentista. E por incrível que pareça, o segredo estava naquelas pequenas coisas, né, do consultório, as coisas mais simples. Aí foi quando eu percebi que algumas pessoas se encantavam com isso e transformavam, né, o seu modo como, caminhava, né, pela profissão. E aí eu comecei a ensinar isolamento absoluto. Isolamento absoluto. Se Pensa. você contasse isso para alguém e falasse assim: "Cara, eu vou viver de ensinar isolamento Pois é. absoluto", as pessoas dariam risada, né. É, pois é, cara. Se você pega, assim, as colegas, parar pra pensar: "Poxa, você ensina isolamento absoluto? Um procedimento de meio?" Arroz com feijão? É, cara. E, assim, não é nem o processo, é um procedimento de meio, intermediário, não é um de final. É. E por incrível que pareça, foi através do isolamento absoluto, falando de uma odontologia de base, raiz, de pilares históricos que sustentam o que a gente tem de profissão, foi que talvez você tenha me conhecido ou algumas pessoas do país ou até fora do país já tenham acompanhado meu trabalho. Foi por causa do isolamento absoluto, que nada mais é do que um procedimento que respeita a odontologia, né? Como sempre deveria respeitar os nossos procedimentos. É um procedimento tão simples, rotineiro e que de fato pode transformar a vida do profissional. Comecei a ensinar isso e aí me vi dividido também nessa
nessa carreira onde você atende, tem O clínico do consultório, mocho e o clínico, professor que ensina. exato, empresário, porque você é não tem um dentista que não seja empresário, tá? Ensinando também. E aí começam a florescer, nascer outros propósitos, né, principalmente quando você olha uma pessoa e fala assim, a pessoa te olha e fala: "Caramba, Henrique Tabucci, cara, eu me inspiro em você, eu assim, estava desanimado, e aprender com você me fez reverter isso", sabe. Então, começa a nascer outros sentimentos, sabe. Você fala assim: "Poxa, talvez, a sua missão não seja só restaurar os dentes, a saúde e tal dos pacientes, criar experiências boas, mas talvez seja resgatar até colegas", né. Eu acho que isso é bem legal. Taboso, quem foram as suas referências? Caramba, essa é uma boa pergunta também. Eu poderia citar um monte de gente aqui, tá. E fique à vontade, É. tá, porque eu também não quero te colocar numa Não, saia justa. Eu é, faço essa pergunta porque, a odontologia talvez ela seja uma das poucas profissões que ainda existe algo como mestre e aprendiz, é. sabe. Uhum. E a gente acaba se inspirando em alguém, né. Eu acho que essa sua pergunta ela é fundamental, porque a cada pessoa tem um uma figura de alguém para se espelhar, sempre vai ter. E relembrar e falar é importante, porque isso perpetua, sabe. E eu vou a primeira pessoa que eu vou falar aqui é um professor que ninguém provavelmente muitos não vão conhecer, porque não é um professor de visibilidade, mas foi meu professor de materiais dentários, o professor Geraldo Vaz. E o professor Geraldo Vaz, ele lá na Unesp de Araraquara, ele era professor de materiais dentários, e ele era o único professor lá que não era dentista, ele é químico. E o professor Geraldo, ele foi muito mais professor para mim, ele foi realmente como uma figura paterna lá naquele contexto de faculdade, ele me ajudou muito. Então assim, desde aquela época eu via esses profissionais ou professores que eles estavam lá, além basicamente de criar um exemplo da competência ou do que eles fazem de melhor, mas um exemplo como pessoas, sabe, de empatia, de doação, né. Então esse meu contexto de faculdade e universidade foi de muita fragilidade mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre corri atrás das coisas. A primeira bolsa de estudos que eu recebi da faculdade de CNPq, ela caiu na conta bancária e bloqueou judicialmente, de tantos problemas que eu já tinha. E o Geraldo é quem me ajudou com tudo isso. Eu fazia, só para vocês terem uma ideia, mágica na faculdade. Tinha um fazia mágica mesmo, assim, mágica. E aí o Geraldo que me conseguia festas para fazer, para me ajudar. Olha só. Olha que Ele me legal. levava para Ribeirão, né, Ribeirão, fazer mágica em Ribeirão, porque tinha amigos lá dele, aí ele me mandava lá. Olha só, pra você ver, né. Então acho que hoje, assim, que eu posso te falar, ele é um cara que me ensinou muito, não só profissionalmente, mas como exemplo humano, né. E acredito que depois, obviamente, a gente vai conhecendo muitos profissionais, mas uma outra pessoa que não tem como eu deixar de citar, que é um grande mestre para mim, é uma pessoa que eu tenho ele como uma referência, que é o professor Weber Risse, de São Carlos, né. Foi meu professor de integrado, e ele também é uma pessoa que, né, eu admiro demais por tudo que ele faz, toda a competência que ele tem, e por esse lado humano, esse lado sensível que ele tem, equilibrado. Então, por muitas vezes me pego ligando para ele ou mandando uma mensagem, trazendo talvez alguma situação para que ele, com a vivência dele, sei lá, eu espero que ele talvez me oriente, assim, porque é uma pessoa que eu confio, assim, sabe. Então, acho que é isso, é bem importante, né, dessas figuras aí. Cara, quanta coisa legal, que você contou na tua história, estava na cabeça aqui. Algumas coisas que eu quero falar para você que está assistindo, você que é estudante, né. Eu vejo, Tabuzi, tantos dentistas hoje que estão saindo da faculdade e parece que eles estão se formando para fazer uma especialização,
cara, ela vai ser importante, ela vai fazer parte da tua vida, mas tenha a coragem de abrir o seu consultório, de colocar uma plaquinha e começar, o seu sonho, e tenha pessoas que vão te inspirar, É, que vão te desafiar, a ser melhores. Não vai ser construído do dia para a noite, a odontologia ela vem com o tempo, é né, faz verdade. parte da nossa construção, e é muito legal ver a tua história e você falando assim: "Cara, eu queria ir para o Mocho, eu queria fechar o meu primeiro paciente, começar a trabalhar e começar a criar a minha história dentro da profissão". E o segundo momento que aliás, talvez desse mix, né, do clínico, do professor, eu vejo você muito ativo hoje também, na internet, né, "Pô, eu preciso mostrar também, o meu trabalho", né. Como que é para você hoje trabalhar a sua imagem, né, que dica que você dá até para quem está aqui assistindo, que às vezes tem o Tabuzi como referência, né, que cuidados, ele deve ter ao trabalhar a sua imagem, a sua verdade, a sua odontologia? Essa é uma pergunta muito atual e que também precisa ter muita sabedoria para responder. Porque assim, hoje, se você vai procurar um profissional, você não está buscando no currículo Lattes, você não está buscando no LinkedIn. Não vou dizer se é certo ou se é errado, mas a gente busca num Instagram, uma plataforma que era para ter um contexto de rede social. Eu não posso negar que é uma ferramenta importante hoje, né? Ela realmente intensifica e traz velocidade para muita coisa. Com 10 anos de formado, talvez sem as redes sociais, não teria alguns resultados de disposição de trabalho, né. Tecnicamente falando, eu ia avançar muito bem, eu sei que ia avançar do mesmo jeito, mas na exposição, na expansão do conhecimento, no compartilhar, realmente ia ser, muito mais lento a coisa. Você hoje está inserido em contextos de congressos importantes da sua área já, muito é mérito daquilo que a gente coloca lá. Mas o que você colocou é o grande segredo, de expor a sua verdade. A grande questão é essa: o quanto você consegue expor a sua verdade com integridade, porque esse é uma ferramenta que pode te enganar muito. Isso acontece muitas vezes, na verdade. Talvez algumas referências que você tenha na internet, que você acompanha, se você ficar um dia com essa pessoa, talvez você vai perceber que não é aquilo exatamente que está lá. Sim. Então eu acho que isso é bem importante, a gente precisa ter esse discernimento, sabe. Porque o público que talvez assista esse vídeo, que seja o público jovem, o pessoal que está se formando, você coloca muito como referência aquilo que você vê nessas redes. E é muito difícil de discernir o que que é realmente íntegro e verdade, o que é realmente aplicável. E aí é nesse momento que a gente realmente precisa ter o discernimento, estudar, ir atrás, para ter um senso crítico, para criar também, e ter algumas respostas, né. Obviamente você vai se espelhar em outros profissionais, mas é importante você ter esse discernimento, né. Hoje a rede social, no meu contexto, eu tenho uma linguagem para dentistas, não é uma linguagem para pacientes, finais. Eh, e a gen eu não neste contexto atual, é uma nova profissão. Então, do mesmo jeito que você vai aprender hibridizar uma dentina e saber todos os processos no seu máximo detalhe, eh, você organizar e gerenciar uma mídia social também tem muitos detalhes e é uma nova profissão. Então eu encaro como uma nova profissão que também gera recursos, geram contatos, geram oportunidades. Então, eu acho que no contexto atual não tem como a gente ignorar, só realmente precisa ter sabedoria. Acho que o seu ponto
e é um pouco mostra, né, responde um pouco do sucesso que você está tendo com essa nova profissão, talvez um criador de conteúdo para dentistas, né? A diligência e a responsabilidade que você trata e o cuidado como você expõe. Falando de coisas do dia a dia, da odontologia, que é a odontologia que, cara, todo mundo está praticando nesse É, exato momento, né? Cara, em qualquer cidade aqui do Brasil, aqui onde a gente está, em Joinville gravando hoje, mas, cara, em São Paulo, em Sorocaba, em Campinas, é muito legal ver esse trabalho acontecendo. Eu queria mudar um pouquinho agora e levar a nossa conversa para você contar agora sobre a ótica de um cliente NSK, né? Conta pra gente como que a NSK entrou na tua vida e como ela melhorou, influenciou o seu trabalho, o seu resultado clínico, ou a forma de você ter os equipamentos também uma extensão do sucesso clínico que você busca para os seus pacientes. legal. É, é interessante essa história também, porque o meu contato com a NSK, ela não tem tanto tempo. Nós estávamos até compartilhando no almoço, né, que o meu primeiro kit acadêmico não foi NSK, mas eh, nem tínhamos essa opção, porque Sim. a NSK veio depois, né. Mas é engraçado que a gente sempre ouviu falar de NSK. Talvez naquela época não, tinha esse acesso ao material, mas a gente sempre ouviu falar. E quando você fala assim: "Poxa, estou falando com um cliente, né, que sou eu, né, o cliente aqui do equipamento". Mas são 2, né, são 2 clientes, né, sou eu aqui e o meu, né, depois. E assim, a partir do momento que eu tive o contato com o produto, assim, eu vou ser bem sincero, hoje eu sou uma pessoa adoro tecnologia, adoro equipamentos, gadgets, né, coisas que nos ajudam a fazer algo melhor. Eu adoro isso, pode ser a coisa mais simples. Pode ser uma faca específica. É uma faca específica para cortar tomate, eu gosto. Eu vou atrás. Eu acho legal, entende? Eu sou assim. E o produto da NSK, eh, não é porque eu sou japonês, mas, gente, é difícil de explicar porque você pega aqui, ó, você pega essa ponta aqui, né, ultrassom, tá escrito "Made in Japan". E isso hoje é uma coisa muito rara, não é verdade? É verdade. Eh, obviamente eu vejo só por vídeos e textos, né, mas você vê o quão é detalhado, preciso, todo o processo de manufatura e quando você pega, você fala: "Cara, é um outro nível de equipamento". Porque talvez você já tenha visto algo, até querendo copiar e aquilo tá na sua cabeça, mas não tem nada a ver, né. Então quando você pega, você fala assim: "Nossa, é outro nível de equipamento". E, nesse contexto, né, de clientes, é muito fácil fazer você entender o quão isso aqui pode mudar a vida do cliente um e do cliente 2. Todo mundo faz limpeza, se faz Sim. limpeza. Fala a verdade, é gostoso? Você fala assim: "Ah, vou fazer uma limpeza no meu dentista lá", né. Você que é dentista, eu que sou dentista, eu vou lá no dentista. Nossa, é uma coisa gostosa passar um ultrassom no dente, raspar. Fala a verdade, gente, É. não dá pra falar que é uma delícia. Delícia é você estar na praia, entendeu? Tomando um solzinho, tomando uma bebida boa, tal. Isso que é gostoso, cara, né. Mas por incrível que pareça, quando o seu cliente fala assim: "Nossa, eu não consigo fazer limpeza, nossa, dá agonia, sensibilidade". Pois bem, use algo assim, pra você ver. E eu até estava comentando com meu amigo ali, eu não costumo falar exatamente o que eu tenho de recurso, porque para o meu cliente 2 eu incorporo isso daqui como o meu poder, como se fosse um superpoder.
Então, sim, você é um cara manualmente capaz, tecnicamente capaz, preciso, ok, isso eu entendo. Mas você também tem recursos muito excepcionais e bons de precisão. Quando você utiliza isso combinado, você termina um procedimento simples, comum, ordinário, que todo mundo faz, de uma maneira ao qual sempre chega um elogio assim: nunca fiz uma limpeza dessa na vida. O que que é nunca fiz uma limpeza dessa na vida? É, nunca fiz um procedimento sem ficar sofrendo, sem ter uma alta sensibilidade, sem doer. Então, por quê? Porque tem uma somatória de processos. E esse daqui é um deles. Então, a satisfação que eu tenho para entregar para o cliente 2, para o meu, e de vocês entregarem para mim o cliente um, é uma cascata de coisa boa, entende? Que o paciente lá no final, ele vai falar: "Poxa, meu dentista não tem igual, só faço com ele". E aí você, claro: "Poxa, eu sou um bom profissional", mas aí você também tem que agradecer que você tem alguns recursos aí, né. É a caixa de ferramentas ali Ó, dos superpoderes tem que ali, né? ter, É o cinto claro. do Batman, né? Não tem como a gente ignorar, com certeza não. Você sabe que essa questão da você falou, né, do paciente, né, cara, o dentista tem demanda negativa, né, ninguém É, quer ir no dentista. é isso mesmo. Mas a profilaxia, né, e aí eu tenho um grande amigo lá em Ribeirão Preto, que é o Dr. Marcelo Rodrigues Alves, um grande abraço, Marcelo, que ele fala assim: "Chico, eu sou especialista em profilaxia, cara, ninguém vai embora do meu consultório que não vai estar feliz com a profilaxia que ele recebeu e vai comentar com o outro, e aquilo vai me gerar demanda. Então é uma inversão da demanda negativa, né? De cuidar e de ter cuidado com Perfeito. coisas simples, né? O paciente, quando ele está deitado lá, ele está percebendo tudo. Tudo, 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 tudo. O tempo, a dor, como você colocou, o comportamento daquele dentista, né, os cuidados com biossegurança, o cuidado com ele. E hoje na NSK a gente tem esse arcabouço aí para oferecer e promover essa odontologia de base, mas efetiva e que transforma sorrisos aí, né? Uma boca saudável, um sorriso saudável. Esse é um bom insight aí para você que tá começando na tua clínica, né? Que não vai ainda para não precisa, cara, você não precisa fazer a reabilitação completa, É, complexa. Tem muita odontologia para você trabalhar no seu dia a dia. porque a comunidade odontológica não tem esse insight, da importância que tem esse procedimento de base para tudo que você vai fazer na sua profissão. Você está ignorando um procedimento que é comum, que todo mundo faz, e negligenciando sem saber a importância que ele tem em toda a cascata dos outros procedimentos. Eu fui num evento e tinha um grupo, eles estavam para se formar. Eram todos de Recife. É o grupo do Ítalo. Se ele estiver assistindo isso daí, eu lembro do nome dele. E eles estavam se formando, e aí fica aquela pergunta: Tabucci, o que que a gente vai fazer depois? Qual é a bala de prata, O que né? que eu tenho que fazer? Eu acho que se essa resposta se resumisse a uma só coisa, seria mais fácil. Mas, claro, uma coisa mais complexa. Mas eu fiz uma pergunta para eles, que foi a seguinte: você faz uma boa limpeza? Você sabe fazer uma boa profilaxia? Você tem condição de fazer? Top! Caprichada. Hoje, agora. Você tem condição? Eu sei que você tem. Eu sei que você tem. Então, amigo, é agora. Aluga uma salinha aí, paga R$ 500 por dia. Você tem 10 amigos? Tem 10 amigos? Eu tenho certeza que você tem 10 amigos. Chama os 10 lá. Faz um procedimento bonito, gostoso, caprichado. Vai, vai e dá essa experiência para 10. Me fala se esses 10 não vão trazer mais, pelo menos mais uns 5, mais uns 10. Traz, traz. Entende? Não tô falando pra você fazer nada complexo, não. Tô falando de fazer uma coisa de base, cara, é importante. E daí tudo o resto vem lá no consultório também. Nós temos um negócio
que é um negócio de base, né. Então, a profilaxia é o nosso procedimento chave, porque todo mundo faz. Não existe um tratamento que a gente não, mesmo que o paciente não queira fazer todo aquele aglomerado de procedimento, no mínimo ele vai fazer esse procedimento que é a parte de pério, raspagem. E depois que ele faz, surpresa. Qual é a surpresa? Doutor, e aí, vamos dar sequência? Sim. Porque aquele procedimento foi como um teste, meu amigo, né. É um teste de cuidado que você tem com o paciente, porque de fato a profilaxia é um procedimento que mostra muito o seu cuidado com pessoas, como você maneja, como você cuida, qual é a sua atenção, sua empatia. Isso tudo é percebido pelo paciente, sem dúvida alguma. Não, e como parte de um protocolo para adequação daquele meio, para que ele venha receber um próximo, tratamento, eu costumo quando você pensa em conceito de produto e a gente pensa em resolutividade clínica, cara, todos os dentistas conseguem fazer uma limpeza, como você falou, porque isso é resolutividade clínica, a É. gente foi treinado e capacitado. Só que isso aqui é o centro do círculo. Toda vez que eu vou expandindo esse círculo, eu estou aumentando a minha experiência do cliente, seja por atenção ou seja por trazer coisas que ele não esperava. Ele não Uhum. esperava que fosse rápido, ele não esperava que não ia sangrar, que ia ser confortável o procedimento. E quem entende disso vai abrir, vai alugar um espaço, vai começar com 10 amigos e vai dar certo. Vai, Vai dar sem certo. dúvida. Vai dar certo, não É. tem. Ô, Tabuz, eu queria mudar um pouco agora, aproveitar e eu sei que você preparou alguns casos aí, você tem um material que mostra um pouquinho do seu dia a dia. Vamos dar uma olhada então, eu quero ver o que que você trouxe aí pra gente. Vamos lá. Eu trouxe coisas satisfatórias de ver, né. Às vezes, aquilo é tão comum no nosso dia a dia, mas eu, por exemplo, esse caso aqui é um paciente que está sofrendo, né, com doença periodontal. Isso acontece, de uma forma rotineira no seu consultório. E aí hoje o trabalho não é só tecnicamente executar, mas é um processo educacional, né, para você conseguir reparar a saúde dessa pessoa, né, não é só cumprir tecnicamente, mas é preciso fazer isso, num primeiro momento, tá. Aqui fazendo evidenciando, né, a placa, o tártaro, aqui como um método técnico para nos ajudar, mas principalmente educacional, né, para o paciente poder visualizar e falar assim: "Nossa, que é isso no meu dente? É, isso daqui é o que está lesionando sua boca, que está trazendo desequilíbrio, né". Tá. Eu acho fantástico isso porque em algum momento muitos dentistas deixaram de utilizar os evidenciadores, É, mas ele cumpre um papel muito mais educativo do com que, certeza. na verdade, nós como dentistas não precisamos de evidenciar para fazer uma boa profilaxia, né? Tem coisa mais antiga que isso, né, Francisco? Exato. Hoje tá um pouco no na alta aí, né, as coisas, mas isso é muito antigo, né. E aí, aqui eu tô utilizando o Varios, né, é um ultrassom com muita precisão, ele tem uma cinemática muito precisa, né, então o ultrassom ele a funcionalidade dele é através de vibração, mas essa vibração ela é muito precisa, tá. Então eu sempre brinco e é até um teste para você, se você tem o seu equipamento. Você quer um jeito bom para saber que experiência você tá entregando para o seu cliente? Simples, cara, coloque em você. Pega lá o seu ultrassom, coloca no seu dente lá, vê como é que tá. Coloca a potência lá que você costuma pôr, aquele inserto meio velho, tal, cansado. Faz isso, coloca no seu dente, aí você me conta. Me conta também como que é a sua anestesia, se ela é boa, se ela é ruim. Aplique em você, tem coragem? É engraçado isso, a gente testa em nós mesmos Sim, as sim. coisas, né. E olha só, né, oi, pá, passei. Eh Aqui, né, eu brinco que é satisfatório, porque realmente é gostoso de ver tirando, né.
é a primeira etapa do processo, mas notem como é uma cinemática bem, precisa, não é movimento desesperado vai e vem, é um movimento bem preciso, Suave. suave, é. E você vê que o ultrassom ele vai trabalhando, né, ó, vai fazendo a Não é, tua não é um movimento de cureta de raspagem, é um não, é movimento de. exatamente, não é. E aí você observa que em nenhum momento você bate na gengiva, agride, sabe. Você faz um primeiro trabalho para realmente, fazer esse deslocamento do tártaro, né, da superfície. Você vê que é muito preciso, né. E obviamente quando você tem um equipamento assim, de muita precisão, a experiência para o paciente é outra, né. E aí ele realmente sai bastante encantado, né. Esse daqui é um caso, né, com ultrassom. Tem um outro caso, assim, utilizando até um outro equipamento sônico, né, pneumático, que você também consegue dar desculpa. Você consegue dar uma experiência muito boa também. Ué, de novo, né, no mesmo processo educacional. Esse daqui não é um equipamento que você é ligado na energia, tá? Com a própria pressão do ar, ele faz a vibração. Mas também é um equipamento muito bom e talvez um equipamento de acesso para você, né, que às vezes não pode investir mais num equipamento, como vários e quer ter portabilidade, né, então é um equipamento legal também. E aí você vê que ele também cumpre um papel bem importante, com bastante precisão, tá. E aí o combo que eu acho que é perfeito é esse esse equipamento, que é o que tá aqui, né. Eu assim, eu sou super fã desse equipamento porque como todos, também, já estão acostumados com essa forma e você vê muita coisa parecida com isso no mercado, né. Exato. Que meio que mancha até a reputação de um equipamento como esse. Isso aqui não tem nada comparável ao outro equipamento, porque de verdade existe uma engenharia aqui impressionante com relação a essa parte interna e o pó específico, que é o flash Peer, né. Então você fala assim: "Henrique, o que que eu posso fazer para melhorar a experiência da profilaxia?" Meu amigo, utilize um equipamento desse para você ver. Uma um pó que não é bicarbonato, que é pontudo, né, se você olhar aqui nessa imagem, é pontudo. Na hora que você joga o bicarbonato, ele dá uma pinicada na gengiva na hora, não tem como. E o Flash Peer não, ele é essas esferas, né, por isso Peer, né, de pérola, então já é outra experiência para o paciente, tá. E ele tem um poder, assim, de remover placa, até um tártaro não muito maduro, muito bem. Olha só essas imagens, né. Então você vê que, ele é muito eficiente e o paciente também fica muito impactado, tá, pelo conforto que é, né. Então acho que este combo de um bom ultrassom, de um bom prof, é um combo perfeito para dar uma experiência única no procedimento de base como a profilaxia, tá bom. Então, às vezes, é um equipamento que vale muito a pena, assim, um investimento inicial, pensando nessa estratégia do encantamento na base, né. Criando esse superpoder oculto que você, claro, pode revelar para o seu paciente o que você tem de recurso, um equipamento e tal, mas você também pode utilizar como um recurso próprio seu, né, para encantar o seu Sim. paciente e seu paciente falar que você é um dentista maravilhoso, tá bom? Não é verdade? Isso aí. Fantástico, não, que imagens fantásticas. A gente vê a eficiência, né, na remoção ali da É placa legal. bacteriana, do biofilme dental e do cálculo. E só um contexto aqui, né? Vocês estão vendo vídeos, né? Por que que eu faço vídeos e eu me especializei em vídeos? Para mostrar que é verdade, entende? Hoje. Então, um vídeo não tem como ser. É o que tá ali mesmo, né? Ah, tá, Buzz, mas esse foi feito por inteligência artificial. Então, porque hoje também, né? Tem que ficar até de olho. Mas hoje eu faço vídeos realmente para trazer realidade, para que você veja, né? É mais fácil de ver. E também para fugir um pouco do óbvio, porque essa é a minha linha de filosofia, sempre foi essa.
fazer o além do óbvio, fazer o além do padrão. Mas para fazer o além do padrão, você tem que dominar o padrão Mas acho que sempre. tem um ponto em relação à documentação, porque isso acaba sendo uma documentação. Acho que quando o paciente vê depois, agrega valor e acaba sendo uma ferramenta que ele vai acabar comentando disso com outro paciente que vai: "Gente, eu fui lá, você precisa de ver a limpeza, você não sabe como que estava antes e como que ficou", e então acaba sendo também um instrumento de marketing para atração e conversão, de pacientes. Eu vejo às vezes tantos colegas querendo fazer investimentos mirabolantes em tantos equipamentos, cara, Pois é, resolve a sua vida com é. uma coisa que você já sabe fazer, que não vai precisar de uma especialização, de um outro curso, que tem o teu momento, tenha na sua necessidade, você deve Uhum. fazer. Mas não é isso que vai mexer o teu ponteiro nos 20 primeiros minutos do jogo. Uma coisa que eu vejo que é também uma linha de filosofia de como eu trabalho e levo a vida pessoal e profissional, é a palavra eficiência. Eu gosto muito dessa palavra. E eficiência é você ter o melhor resultado possível, muitas vezes com o menor recurso possível, e não é recurso só financeiro, mas é tempo, estresse e qualquer outra coisa. Então, esta dupla, assim, falando de gadgets, de equipamentos, eu acho que é o conjunto mais eficiente para a gente ter o melhor resultado, sabe? Então, muitas vezes é um investimento que vale a pena, você coloca nessa estratégia, cria ali um ROI, um retorno, coloca como você comentou certa vez, agrega um pequeno valor ali em cada procedimento e você vai ver que em pouco tempo você já vai estar pagando esses equipamentos, tá? É tudo uma questão realmente de decidir fazer, buscar fazer algo com excelência e, claro, também criar uma estratégia para poder executar o plano, né? Exato, Uhum. exato. Tabuzi, muito legal. Eu queria ir para o nosso fechamento aqui desse episódio. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. E eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, é: aonde o Tabuzi se vê daqui a 10 anos? Fazendo o quê? Trabalhando onde? Quem é o Tabuzi que a gente vai ver? Vai ser o clínico, o professor, o mágico? Como que vai ser, cara? Quais são o que a odontologia pode esperar de você e o que você espera da odontologia? Essa é a pergunta. Em 2009, mentira, em 2015, me fizeram essa pergunta. Uma pessoa chamada Augusto Castro. Ele me fez essa pergunta: onde você quer estar daqui 10 anos? E eu respondi, eu lembro da resposta. Eu lembro que eu queria ter um consultório, que eu queria estar estável, que eu queria ser uma pessoa realizada, que eu queria já ter uma família, talvez filhos. E de fato isso aconteceu, tá? E aconteceu até mais do que eu poderia esperar, sabe? E você tá me perguntando isso de novo, né? Eu tô recebendo essa pergunta novamente. E eu confesso que eu tive uma trajetória bastante difícil para chegar até aqui. São muitos detalhes, mas foi bastante complexo estar aqui falando sobre odontologia ou estar sendo, eh, de alguma forma, referência para alguém. Mas depois de ver tudo que eu passei, quando eu tô ensinando alguém, parece que tudo que eu passei foi para que chegasse até esse momento. A gente hoje, óbvio, cada um tem o seu contexto de vida, a sua arquitetura da sua vida, mas a gente está desistindo. A gente tá desistindo dos nossos sonhos, das nossas coisas. E eu me vejo ajudando os colegas da profissão a não desistirem, sabe? A ver que tem um lado realmente bom. Então eu me vejo fazendo mais isso. Eu já tenho alguns passos nesse caminho de ensino, de ajudá-los a resgatar novos profissionais que estão desanimados com a profissão, mas eu imagino fazendo isso com mais intensidade. Mas assim, de coração, eu hoje
simplesmente, entrego para Deus mesmo e Ele me manda as pessoas. Se é para ser 10, se é para ser 20, 50, 100, 1000, não sei, mas eu tô disposto a fazer isso, sabe. Tabuzi, eu gosto muito de um autor que se chama Simon Sinek, e ele fala muito sobre propósito. As pessoas precisam encontrar o teu propósito, né? Eu já assisti você dando cursos, eu já assisti o trabalho que você faz. A gente fala muito sobre valorização da odontologia, mas na prática, né, aonde que a gente encontra, onde que a gente vê isso acontecendo? Então, quando você fala isso, eu acho que eu, Chico, né, fã que me inspiro no Tabuzi, né, eu com 18 anos de formado, você com 10 anos de formado, eu vejo o trabalho de valorização da odontologia, cara. Então eu vejo isso como o seu propósito. E eu fico muito feliz de ouvir você, né? São poucos dentistas que eu tive o prazer de conhecer nessa minha jornada, jovens, e que fazendo tanto pela profissão. Então, eu ouvindo você falando, eu queria te parabenizar por isso, cara. Eu acho que é exatamente isso que a odontologia espera de você, meu amigo. Poxa, obrigado. Eu espero poder ver esse vídeo no futuro. Esse é um vídeo para o eu do futuro. Espero que você esteja fazendo um bom trabalho, ajudando aí novas pessoas. Acima de tudo também, a gente cresce, evolui como gente, sabe. Eu acho que isso é importante. Eu tô nesse processo também, de evoluir como gente, né. Nós temos muitos problemas, limitações, dificuldades, mas a gente tá nessa vida realmente para evoluir como gente. Exato. Alguns têm mais, propósitos com outras pessoas, às vezes é na sua casa, às vezes é com o vizinho, é na sua comunidade. Eu sinto que eu preciso ajudar a odontologia de alguma forma, eh, seja ela qual for a forma, seja com uma invenção minha, seja com equipamento, seja falando, eu não sei. Eu só sei que eu preciso fazer algo e eu não posso ficar realmente em silêncio lá no meu espacinho, quietinho. Se fosse para fazer isso, já estaria acontecendo, mas, não é o que realmente Deus está preparando para mim, provavelmente é algo que siga esse caminho, mas tô aí à disposição. Espero que dê tudo certo aí. Vai dar, vai dar, vai dar. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio. Tabuzi, cara, que alegria, que papo gostoso esse de você contar um pouquinho da tua trajetória. Siga nesse caminho. Nós, como NSK, vamos continuar seguindo e curiosos para ver o que você vai aprontar por aí ainda. Eu queria pedir para você, pô, deixa as suas redes sociais aí, como o pessoal faz para te encontrar, para aprender com você, né? Onde que está Boa. aí o Aprenda com Tabuzi? Como que as pessoas chegam até você? E, por favor, fique à vontade para deixar sua mensagem aí pro... Me encontre no Instagram como htabucci. No próprio Instagram existem outros canais. Quero deixar um convite também, porque eu tenho uma plataforma de ensino continuado que se chama Tabuzers. Essa plataforma ela tem muitos casos assim, né, do dia a dia, casos comentados, situações clínicas, tem a parte de aula também. Então, se você está no início da carreira, pode ser que seja um material que te ajude bastante. Então, no próprio Instagram também você pode acessar e fazer parte dessa comunidade. Existe um valor, mas é um valor que eu desenvolvi realmente para que fique bastante acessível, tá bom? Nesse mesmo link tem acesso a produtos que eu desenvolvo, cursos, então vocês fiquem à vontade em poder participar e acompanhar o que a gente já vem fazendo. E quem sabe da gente se encontrar num curso ou numa palestra, beleza? Muito obrigado. Isso aí. Pessoal, esse foi o Create. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até uma próxima. Até.